Porto para que já tenha esse jogador no começo da temporada. É um São Paulo fazendo um mercado que precisa fazer, porque não tem opção, Natália. É isso, não tem opção. E se você vai ao mercado e procura a prateleira laterais, está escasso. Acho que, num geral, muito se questiona. O problema da seleção brasileira para encontrar os seus laterais titulares há tantas gerações, né? Enfim, mas é um mercado em que o São Paulo precisa fazer. Viu ao longo da temporada em que tinha que ter um repertório diferente e bateu numa dificuldade de elenco, um elenco que não correspondia à expectativa do seu treinador, e é importante para esse início de temporada até para entender como o Zubeldia vai desenhar o seu time. Tem esses dois jogadores importantes, o Wendel e o Enzo Dias, André Kfouri. Não dá nem para a gente escolher um ou outro, porque o São Paulo precisa dos dois jogadores. Agora, esse imbróglio também com o Porto, que precisa ser definido, né? Chega agora no começo da temporada ou espera até o meio do ano. É claro que o São Paulo gostaria de resolver logo para que esse jogador pudesse chegar. As laterais são problemas, né? O São Paulo tem que resolver essas duas questões, perdeu os jogadores que ocupavam essas duas funções, e eu acho que aposta bem, tanto no Enzo quanto no Wendel. O Enzo, aparentemente, a situação tá resolvida para que ele faça parte da pré-temporada, viaje para os Estados Unidos. A questão em relação a ele é que ele fez uma cirurgia, né, no último semestre, jogou pela última vez em novembro. É um jogador que precisa se recuperar fisicamente, mas também não há nada que indique que ele não possa fazer isso. Foi uma lesão muscular que precisou ser corrigida cirurgicamente. Isso é uma ocorrência frequente na vida de atletas e jogadores de futebol. São Paulo escolhe bem, mas tenta, é claro, dobrar o Porto, que tem sido o grande problema no sentido de fazer valer o seu direito, a questão contratual com o Wendel. Talvez o São Paulo tenha que esperar, e nesse período de espera ele enfrente a concorrência de outras equipes, como você já falou, não só aqui do Brasil, como de fora também. Pois é, e o Porto apertando também, indo à FIFA para fazer essa reclamação formal ao São Paulo, dizendo que o São Paulo conversou com o jogador antes do fim desses 6 meses de contrato. Mas isso acontece. Cada um correndo pelo seu, né? O que acha que é seu e está tentando proteger da forma que pode. São Paulo tentando contratar, o Porto tentando se defender. Bom, e o Zubeldia nesse meio? A pressão em cima do Zubeldia é muito grande. O Zubeldia começa a responder desde o começo dessa temporada. No final da temporada já foi muito difícil. Ou a gente sabe o que é que vai acontecer com ele? O recorte, se a gente falar do recorte positivo do Corinthians no final da temporada de Campeonato Brasileiro, a do São Paulo não foi. Mesmo com alguns jogos ali já desinteressado do Campeonato Brasileiro, né, em alguns momentos, alguns jogos com jogadores titulares, o time não correspondeu coletivamente. Chegou o Oscar, né, um jogador que pode ajudar ali no meio de campo, mais pensando no meio atacante, mas o questionamento sobre o trabalho do Zubeldia, ele é importante pelo que a gente viu na temporada inteira, ou do processo que ele assume até o final do ano. Então, eu tenho uma interrogação grande em relação ao que ele vai fazer no Campeonato Paulista. Tem isso, André. Ele está com essa pressão já no Campeonato Paulista muito grande. Um treinador que, ao final do ano, não tinha uma situação muito estável do ponto de vista interno. Sim. Por mais que algumas coisas ali, né, a questão, fogo amigo e tal, tenham sido um pouco exageradas, mas alguém que não era uma unanimidade, ninguém mas alguém que não tinha sua permanência para 2025 com uma questão resolvida do ponto de vista da opinião pública, etc., vai começar a temporada seguinte mais pressionado do que um treinador, até mesmo como o Abel Ferreira, por exemplo, que teve um ano abaixo daquilo que gostaria, que o Palmeiras poderia. A situação do Fernando Diniz é um pouco assim no Cruzeiro. Se o trabalho não se mostrar merecedor de elogios muito cedo, a gente sabe aqui no Brasil que as críticas vão voltar, a pressão vai voltar maior até do que era. As diretorias, normalmente, no começo do ano, acham que qualquer interrupção tem menos problemas, porque o clube pode se recuperar ao longo do ano. Então, ele vai enfrentar aquilo que é normal para qualquer treinador aqui no Brasil, que é a pressão e o risco em relação à sua posição. E o Júlio Casares está respondendo, está entregando ao Zubeldia o que ele precisa para começar a temporada bem? Ainda não. Então dá para colocar ali culpa para culpa, Tem que fazer um mercado mais rechonchudo ali, mas
mais substancioso. Porque aí dá para eles discutirem com o presidente, pega a sua culpa aqui. Então, mas no final das contas o treinador é que paga o pato, né? Na hora que a coisa não acontece, você pode questionar elenco, se tem ou não tem para corresponder, treinador, vai. É assim que funciona. André, tem isso também, né? Me dá um mercado bom para eu poder ser... E no caso do São Paulo, a diretoria sempre vai poder dizer que trouxe o Oscar de volta para o Brasil e que o clube não gostaria de ter. Isso não é uma inverdade. Não é só a verdade completa. E aí se trabalha com posturas daqui e dali. O treinador está sempre em uma posição muito difícil. Assim sempre foi, e infelizmente eu acho que sempre será. Pois é, porque além disso ele ainda é o escudo do presidente, né? Ainda tem isso, ser o escudo do presidente. Bom, os dois jogadores, dois laterais que podem chegar no São Paulo, o Wendel e o Enzo Dias. O Wendel, 20 jogos, 19 como titular, o Enzo Dias 33 jogos, 30 como titular. O Wendel mais ofensivo, 3 gols, o Enzo não tem. O Wendel tem 1 assistência, o Enzo Dias 2 assistências. E aí as médias por jogo, né? Chances criadas, finalizações, cruzamentos certos, duelos vencidos, não tem tanta diferença assim entre os dois jogadores. O Enzo Dias mais próximo para chegar agora, já no começo desta temporada, o Wendel podendo chegar mais para o meio do ano, mas tem também a concorrência do Fluminense. O Fluminense topando pagar este valor pedido pelo Porto para que já tenha esse jogador no começo da temporada. É um São Paulo fazendo um mercado que precisa fazer, porque não tem opção. Que tem essa rápida adaptação e não será diferente, né? Galopo no River, não será nenhuma novidade para ele. Obviamente o tamanho do clube, né? O tamanho da camisa, um gigante também do futebol sul-americano, mas é um jogador que inclusive chega para uma posição carente da equipe do Galhardo. No São Paulo não foi utilizado e a gente já falou aqui, né, Marcela? Muitas vezes até reserva do Rames Rodrigues, que nem era titular desse São Paulo e que teve mais oportunidades até em determinados momentos da temporada do que o Galopo. E a contratação do Oscar também traz aí algo indicativo de que ele vai ser pouco utilizado, seria pouco utilizado nessa temporada. Então acabou sendo bom para todo mundo, é um jogador que tem muito potencial e imagino que vai ajudar demais o River Plate. E o São Paulo segue o seu caminho, né? E obviamente tem que pensar na posição também para dar mais profundidade de elenco ao Zubeldia. Tem essa questão do Enzo Dias, que eu acho que também é o bom para todo mundo tem isso também, né? É um jogador que não ia ser utilizado no River Plate e é uma posição muito carente no São Paulo, né? De jogar ali pelo lado esquerdo. Então, no fim das contas, o negócio acabou... É raro isso acontecer no futebol, hein? Acho que agradou a todo mundo, né? O jogador, os clubes. Vamos ver a quem chega também, né? No caso do Enzo Dias. Que imagino, obviamente, também vai vestir uma camisa pesadíssima, né? Um clube multicampeão sul-americano, inclusive, e vai chegar pelo menos numa posição vaga no São Paulo, que é o lado esquerdo. Pois é até um momento ruim da carreira do Galopo, quando ele está começando a deslanchar no São Paulo, ele acaba tendo essa lesão de ligamento e depois com a chegada do Zubeldia ele não consegue mais desempenhar como tinha desempenhado no ano anterior, no caso em 2022, porque 2023 praticamente uma temporada perdida. Vamos seguir falando de São Paulo, porque tem jogador que já está certo que vai sair e a gente mostra aí nas redes sociais o Vitória anunciando 5 milhões de reais, o galera. Wellington Rato, atacante. Rato no Vitória. Primeira contratação do rubro-negro para essa temporada. O jogador chega com contrato até 2027 e que sejam anos de vitória. O atleta se apresenta no Barradão nesta quarta-feira. Então, o Wellington Rato deixa o São Paulo. Um jogador que ajudou muito o tricolor também nessa temporada. É uma perda sentida para o São Paulo, Elton? Eu acho que aí, nesse caso, olhando opções, né, e a forma do São Paulo jogar, é claro que ele foi importante demais para o São Paulo e acho que seria nessa temporada. Mas é um indicativo que o São Paulo vai para o mercado, pelo menos buscar opções para os lados do campo. Eu acho que o Wellington Rato seria uma boa opção. Não sei se seria titular do Zubeldia, foi elogiado, inclusive, pelo Zubeldia, mas eu acho que é um grande reforço pro Vitória. E detalhe, viu, Marcela? O Wellington Rato trabalhou, né, com o Carpini no início do Carpini no São Paulo. E o Carpini cita o Wellington Rato como um dos
melhores jogadores com que ele já trabalhou. Ele trabalhou pouco tempo, acho que menos 4 meses ali no São Paulo. Então, chega realmente com o aval do técnico, chega para ser titular no Vitória. E nessa característica de um time rápido, né, de usar bem os lados do campo, ele vai se encaixar muito bem. O Bahia tem o Rafael Ratão e agora o Vitória tem o Wellington Rato, né? E vamos ver aí como ele vai desempenhar no Vitória, porque é um jogador que chega realmente com essa chancela de titular e com o aval total do Carpini, que já elogiou ele publicamente, né, como um dos melhores jogadores com o qual ele já trabalhou. Novidades no tricolor paulista, mais chegadas ou mais saídas? Tudo bem, Mari? Como é que você tá? Muito boa tarde aos comentaristas, ao fã de esportes. Olha, mais saídas por enquanto. Chegada mesmo, uma única, a do Oscar. Bem, vamos falar de alguns assuntos importantes que surgiram nas últimas horas. A começar pela saída do Galopo, que já é certa. Ela só não está oficializada porque ele está realizando agora exames médicos na Argentina, em Buenos Aires, para ser jogador do River Plate. Está pelos exames. A questão financeira envolvendo as 3 partes. Galopo, São Paulo e River Plate está totalmente resolvida. Empréstimo de uma temporada, o River Plate paga integralmente salários e direitos de imagem e os valores estipulados para uma compra em definitivo são de 3 milhões e 200 mil dólares. Então São Paulo praticamente ou quase recuperaria parte do investimento que fez no Galopo há alguns anos, quando da sua chegada. Aliás, a compra do Galopo nunca teve um valor assim muito bem definido. Se falou em 7 milhões de dólares, um pouco menos. Depois o presidente do Banfield falou em 8 milhões de dólares. E até hoje não foi muito bem explicado quanto realmente o São Paulo pagou pelo Galopo. Bem, por enquanto, essa negociação não envolve a vinda do Enzo Dias, lateral esquerdo, por empréstimo. O São Paulo entende que, pelo fato do River assumir o pagamento dos salários integrais, os direitos de imagem e mais o valor estipulado, isso já é um gasto a menos que o São Paulo tem. Por isso não seria cobrado nada de empréstimo. Mas pode haver um acordo para que o Enzo Dias, lateral esquerdo, 29 anos, que sim agrada a diretoria do São Paulo, venha também por empréstimo e seja uma forma de repasse, de pagamento pela cessão do Galopo. Então, terminando os exames médicos, nada ocorrendo de anormal, o Galopo será jogador da equipe do River Plate. Outra informação importante, o Grêmio tentou ontem o empréstimo do Arboleda. Fez até uma proposta oficial, mas o São Paulo nem abriu a proposta, nem iniciou conversa, nem chegou a debater, nem se ateve a valores. Rapidamente, o São Paulo disse que não negocia o Arboleda, nem por empréstimo, nem definitivo. O jogador que tem mais tempo de casa do atual elenco desde 2017 e mesmo terminando o ano em baixa, vai permanecer no São Paulo. Além disso, mais uma informação importante, o Wellington Rato foi liberado pela direção do São Paulo para viajar a Salvador. Isso deve acontecer entre o final de semana e o início da próxima semana. Faz exames médicos no Vitória e não será mais jogador do São Paulo. Outros 2 jogadores também ainda sem prazo viajam para Salvador. O Nestor, que vai ficar emprestado 1 ano ao Bahia, e o Michel Araújo, que foi vendido em definitivo. Também os 2 só dependem de exames médicos para serem aprovados e deixarem de jogar pelo São Paulo, sendo atletas do tricolor de aço. 3 jogadores importantes, 3 peças importantes que deixam o São Paulo. Não eram titulares absolutos, mas eram jogadores que foram bem aproveitados pela comissão técnica do São Paulo. Então tá aí, galera. Tá aí, foi muito bem... Fizemos um react aí pra vocês. Rato, Vitória, 5 milhões de reais, 2 milhões e meio agora em janeiro e 24 parcelas de 2 milhões e meio. Nestor vai pro Bahia, né? Empréstimo de 2 milhões de dólares, eu acho. 8 milhões de reais mais ou menos aí. Acho que 1 milhão de dólares e um pouquinho aí. Michel Araújo foi vendido também. Acho que foi... Os valores ainda não saiu do Michel Araújo. Galopo emprestado pro River Plate. E o Wendel ainda tá ali travando ali. O Wendel vai assinar o pré-contrato com o São Paulo, tá? Mas a gente não sabe se o Porto vai liberar ele agora ou vai travar para trazer só no meio do ano. Enzo Dias tem tudo para chegar no São Paulo mesmo. E o Natanael do Curitiba deu emperrada. Ninguém trouxe nenhuma informação sobre isso. Qualquer informação que a gente tiver, a gente traz aqui pra vocês aqui, pessoal. Se inscreve no canal, deixa o like, comente sua opinião pra notificar quando a gente postar o react pra vocês. Então se inscreve para ESPN Brasil, link aqui na descrição, valeu? Nós agora, a temporada voltou de vez e vamos acompanhar o noticiário aí que pode ter alguma informação de mercado da bola.